O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me imensamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta foi a mensagem que eu ouvi quando estava da morte para a vida, porém não tinha nenhuma solução, nenhuma esperança de ter vida, mas sim a morte. Eis como foi a minha conversão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. No passado, eu era um padre da Ordem de São Francisco de Assis, mas hoje sou crente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu testifico aquilo que recebi do Senhor, e esta gravação sirva de bênção para muitas almas que vão ouvir esta mensagem. A palavra do salmista falou comigo. No Salmo 23 está registrado estas gloriosas palavras, que quando eu estava em um leito de dor, em um hospital, leproso, canceroso, cego, mudo e paralítico, entrou uma senhora no meu quarto, uma senhora evangélica, leu a palavra de Deus no Salmo 23. Em seguida, leu em São Marcos, capítulo 16, versículo 17 a seguir, dizendo: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então ela estendeu a sua mão sobre mim, orou
repreendeu a enfermidade na oração, e eu sentia um vapor que subia do meu corpo para fora, tirando de mim a agonia da morte, as aflições e as tribulações, e eu sentia paz. Naquele momento, quando ela terminava a oração, ela dizia: eu vou continuar orando por ti, para Jesus continuar fazendo a obra. Jesus é poderoso para te curar. Quando ela deixou-me no quarto vazio naquele hospital, eu agora comecei a meditar naquela palavra que ela havia lido, que ela havia entregado, uma mensagem que dizia: é o meu pastor e nada me faltará. Comecei a dizer que tudo me faltava. Se verdade fosse que nada lhe faltava, como disse o salmista, então eu pedi uma coisa ao Senhor. Queria falar, pois estava mudo. Queria falar o nome que é sobre os nomes, depois do nome de Deus e o nome do Senhor Jesus. É o nome de mãe. E uma voz reclinou no meu coração e disse: abre a tua boca e eu te darei palavras. Então abri a minha boca e ouvi com meus próprios ouvidos, soltei a voz dizendo: mamãe, mamãe, é milagre, eu estou sendo curado, é milagre. E o milagre continuou. Eu sentia uma presença como nunca havia sentido. Era uma presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ele pegou minhas mãos, levantou, purificou da lepra, purificou da mudez e da cegueira, purificou da paralisia, e eu saí para fora daquele quarto de dor que havia ficado 6 meses e 8 dias. Ao sair dali, o médico daquele local ficou assustado com o milagre, pensando ver um fantasma, mas quando ele viu que era uma realidade, ele gritou: verdadeiramente é um milagre. O milagre continuou sendo gritado, porque o Senhor Jesus operou maravilhosamente na minha vida. Saí fora daquele hospital e regressava ou queria ir para a minha cidade, Londrina, Paraná, mas diziam-me que eu não aguentava a viagem. Eu respondi: o mesmo Deus que me levantou do leito de dor, Ele iria me levar até os braços da minha querida mamãe. Reiniciei então uma viagem de volta para Londrina. Quando ali embarcava em um ônibus, ao meu lado estava vazio, isto é, esperando um passageiro na próxima cidade, Ponta Grossa, Paraná. Quando chegando em Ponta Grossa, ali na rodoviária, embarcava alguns passageiros, e um dos passageiros chegou ao meu lado e pediu licença. Era um pastor evangélico. Este, sentando ao meu lado, vendo que eu estava magro, abatido e sofrendo dores, pois quando levantei do leito de dor, o meu peso era muito mínimo, pois não me alimentava há muito tempo. E ele, assim que começamos a viajar, ele olhou para mim e disse: Padre, eu vejo que estás passando mal, não é verdade? E eu respondi: sim, Senhor. Hoje eu levantei de um hospital e vou indo à procura da minha mamãe para ver se ainda vejo antes da minha morte. Ele me disse: Padre, o senhor gostaria de ouvir uma palavra da Bíblia? Eu respondi: sim. E ele abriu a Bíblia, o ônibus correndo, e ele deparou com uma mensagem, a qual foi procurada passando as páginas da Bíblia.
De repente, eu ouvi dos seus lábios estas mesmas palavras que tinha escutado lá no hospital, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu compreendi que aquela palavra era a mesma que eu tinha escutado antes, e assim continuamos a viagem. Ele colocou as mãos sobre os seus olhos depois de ter lido aquela mensagem e orava em silêncio, e eu compreendi que ele estava orando em meu favor. Então, quando ele terminou a oração, a fadiga, a canseira, as dores que eu estava sentindo com os baques da viagem, sentir-me melhorado. Não pude me ocultar, fiz como aquela mulher dos santos evangelhos que recebera a cura milagrosa de um fluxo de sangue. Quando ela, não podendo se ocultar-se, Jesus perguntou: quem me tocou? Bem senti que de mim saiu virtude. Então ela se aproximou e declarou ao mestre porque havia tocado. Assim foi eu, não pude me ocultar-se, aproximei daquele pastor evangélico e pôs o meu braço sobre os seus ombros e disse: Senhor, muito obrigado. Depois que o Senhor fez aquela leitura para mim, eu me sinto confortado, não me dói mais nada, me sinto aliviado de todas as dores. O pastor me respondeu: glória a Deus, e continuamos viajando. Ele, porém, não conversava comigo, porque via que eu tinha dificuldades para falar, mas chegou em um lugar denominado Ortigueira, parada de ônibus e ponto de cafezinho. Ali os passageiros todos desceram, eu, porém, continuei ao meu lado. O pastor me lançou este convite dizendo: Padre, vamos descer tomar uma refrigerante ou comer alguma coisa. Eu olhei para ele e agradeci dizendo: muito obrigado, Senhor, pois há muito tempo eu não posso comer nada, porque eu tenho uma ferida na minha garganta, a qual não posso engolir. E ouvintes, esta ferida era o maligno câncer. Eu não tinha esta voz, hoje eu tenho, porque o Senhor Jesus me deu. Louvado seja o seu santo nome. O pastor disse: ó Jesus, o teu sangue tem poder. E desceu do ônibus, tomou o seu cafezinho ou a sua refrigerante e, olhando para as prateleras do bar, enxergou uma bonita fruta, uma maçã. Deus falou em seu coração: leva esta maçã e oferece ao Padre. Ele olhou para a fruta e o Senhor tornou a falar. Ele comprou, pagou e levou dentro do ônibus. Não se envergonhou dos outros passageiros que estavam assentados e outros tomando os seus assentos. Ele disse para mim: Padre, eu trouxe aqui uma fruta para oferecer ao Senhor. Antes eu vou dar graças sobre ela. Levantou a fruta na palma da sua mão e deu graças ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, eu te dou graças por esta fruta que tenho em minhas mãos para oferecer ao nosso amigo Padre que está ao meu lado. Abençoa que lhe faça o bem, em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Quando ele terminou a oração, que disse amém, ele disse para mim: Padre, eu vou descascar a maçã e o Senhor vai comer em nome de Jesus. Descascou aquela fruta, cortou em 4 partes e ofereceu para mim, dizendo: coma, Padre, em nome de Jesus. Eu olhei para ele e disse: Senhor, eu não posso engolir coisa alguma, mas como é em nome de Jesus,
eu vou experimentar a comer. Quando ele entregava na minha mão o inimigo das nossas almas, o adversário, o diabo, falou para o lado de fora do vitrô da janela do ônibus, dizendo: não come, que vai doer. Mas quando o inimigo falou, uma voz misteriosa, muito mais meiga e suave do que a voz do pastor que estava ao meu lado, uma voz misteriosa disse: come, porque eu sou contigo e nada vai te faltar. Então, naquele momento, eu levei um pedaço de maçã na boca, mastiguei, senti paladar, engoli, não doeu. Eu mesmo gritei milagre porque não podia comer há muito tempo, nada me alimentava. O pastor, vendo eu gritando milagre, ele disse: glória a Deus, e continuamos viajando. Chegou em outra cidade, parada de ônibus, Apucarana, Paraná. Quando ali chegando, o ônibus parou, os passageiros desceram, e ali o pastor não me convidou mais. Desceu, foi tomar a sua refrigerante, e quando ele ia saindo, o Espírito Santo falou no seu coração mais uma vez: leva alguma coisa para o padre. Ele olhou para as prateleiras do bar e não enxergou nenhuma fruta, mas ele recebeu outra mensagem: compra um pão e leva com carnes e oferece ao padre. Ele comprou um pão médio, mandou encher de carne, embrulhou e levou para dentro do ônibus. Carnes de porcos que eu não podia comer há muitos anos, quase 9 anos, mas quando ele chegou dentro do ônibus, fez como o apóstolo São Paulo, não se envergonhou do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus, disse Paulo, e ele assim fez, levantou o pão novamente em suas mãos, em pleno corredor do ônibus, entre os passageiros, e disse: graças te dou, Pai, por este pão que tenho nas minhas mãos, para oferecer ao Padre que está ao meu lado. Abençoa e ajuda que nunca falte. Quando ele dizia estas palavras em oração, eu chorava, porque me lembrei das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual disse, tomando pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. Então, quando ele me deu o pão depois de ter orado, eu chorando, tomei o pão nas minhas mãos e disse para ele: pastor, eu não posso comer pão há tantos anos, muito menos carnes de porcos, mas como é em nome de Jesus, eu vou ver se posso comer. E quando levei o pão na minha boca, em mim mesmo tinha medo de, quando engolir, doer a minha garganta. Mas graças a Deus, e quando levei o pão na boca, o diabo tornou a falar, mas falou de mais de longe, dizendo: não come, que vai doer. E uma voz bem mais forte, uma voz meiga e suave, a qual não era a voz do pastor evangélico, mas era do pastor Jesus Cristo, nosso Senhor, a qual me disse: come, porque eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Assim, eu levei o pão na boca, com a ordem do sumo pastor, Jesus Cristo, e comecei a comer, a mastigar, senti paladar. Em mim mesmo tinha medo que ia doer,
Mas graças a Deus não doeu. E eu gritei: milagre, eu posso comer agora, eu estou curado, é verdade, é milagre, eu recebi a cura. E o pastor, com o rosto banhado em lágrima, disse: glória a Jesus. E continuamos a viajar. Chegou em Cambé, próxima de Londrina, esta cidade. Ali eu tinha que descer para me ajuntar-me com o padre vigário, para ele me levar até a presença do senhor bispo. E ali, chegando na rodoviária, 4 quadras e meias, eu tinha que ir a pé, porque eu não tinha ninguém me esperando, nem tinha dinheiro no bolso. Era padre mendigo da Ordem de São Francisco de Assis, não tinha direitos de possuir dinheiro no bolso. E aquela hora que chegou na rodoviária, o pastor me disse: padre, eu sinto de não te ajudar até o final da tua paradia, mas o meu Jesus vai ficar contigo e ele há de te curar, salvar a tua alma, e um dia nós vamos desencontrar, para que o Senhor esteja salvo, curado pelo poder de Deus. Assim, quando ele me disse, eu disse amém. E ele ajudou a descer a minha bagagem, a qual era muito mais pesada do que o meu próprio corpo, que estava magro, sendo levado pelo vento. Comecei a andar da rodoviária para a casa paroquial, sempre de subida, e as dores foram voltando na minha cabeça, nas minhas costas, a tosse dos pulmões, porque a noite era fria e garosa. Eu, vendo que não podia mais andar, as pernas enfraqueceram. Eu lembrei das 2 mensagens que já tinha escutado naquele dia, 19 de maio de 68. Então, reclinei a minha cabeça por debaixo de uma lente grossa do óculos. Eu fechei os meus olhos para fazer uma oração, talvez pela primeira vez. E quando assim eu levantei uma das minhas mãos, recém-curada, a outra encostei na bagagem e fiz esta seguinte narrativa na oração para o Senhor Jesus, dizendo: Jesus dos crentes, se é verdade que tu és o pastor e nada nos faltará, então eu quero te pedir agora, porque eu estou em plena praça, ninguém me ajuda, todos passam de largo e eu não aguento mais andar. Minhas pernas estão fracas, meus olhos doem, minha garganta dói e eu não aguento mais andar. Não me deixa morrer, não me deixa perecer aqui em plena praça. Eu quero ver minha mamãe antes da minha morte. Jesus dos crentes, me mostra aonde hei de reclinar minha cabeça esta noite, porque eu vejo que não aguento chegar à casa paroquial. Ninguém me ajuda. Salva-me, salva-me e tem misericórdia de mim, Senhor Jesus dos crentes. Amém. Quando terminei esta oração, senti que uma força abalou-se o meu corpo. Um clarão de luz fez reflexo ao meu redor e logo eu avistei uma placa que acendia e apagava. Era uma placa de um hotel, a qual estava escrito Hotel São João. Eu, com dificuldades nas vistas, ajuntei aquelas letras e atravessei a rua para pedir um pouso pelo amor de Deus, pensando que aquele hotel fosse de pessoas católicas, porque eu, como padre, não podia ter contato com crentes. Mas quando cheguei no hotel, aquelas moças que estavam saindo na porta pensaram ver uma assombração da meia-noite,
porque era 10h30 quando desembarquei, e das 10h30 até o hotel, 1,5 quadras eu gastei até 1h40 da madrugada. Mas o moço, porteiro do hotel, olhando para mim com muito medo, disse: "O senhor é padre? O que o senhor deseja?" E eu respondi: "Eu quero um pouso pelo amor de Deus." "Não, aqui todos pagam 3.800 cruzeiros, isto é, 3 cruzeiros e 80 centavos. Mas eu disse: eu sou pobre mendigo de São Francisco de Assis, dai-me um pouso pelo amor de Deus." O moço compadeceu e disse-me: "Eu vou chamar minha mãe." E desceu para uma escadaria abaixo para falar com sua mãe. Aconteceu que quando ele chamou a sua mãe, ela era crente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E abrindo a porta, ele disse: "Mãe, está um padre magro, feio lá na porta, e ele está pedindo um pouso pelo amor de Deus." A sua mãe estava sendo revelada, saiu para fora e, olhando para mim, complagiu-se, chorou e disse para o filho: "Meu filho, um pobre como este mandasse entrar e não perguntasse quem era, porque Jesus mandou fazer o bem e não olhai a quem." Quando ela dizia estas palavras, eu pensava comigo: vamos ver que esta mulher é crente também. O que é isto, meu Deus? Hoje eu estou encontrando com crentes. E ela olhou para mim e disse: "Padre, eu sou crente na pessoa bendita de Jesus, e o senhor é padre, mas entre, repose, não vai lhe custar nada." Então eu disse para ela: eu não podia parar ou posar na casa de crentes, mas eu pedi a Deus para me mostrar aonde reclinar minha cabeça. Eu aceito, aconteça o que acontecer entre os padres da ordem, mas eu vou aceitar o seu pouso, porque as horas estão altas. E entrei, levou-me um quarto amplo e arejado. Lá ela me deixou sentado na cama e disse: "Espere um momento, eu vou buscar um pão para o senhor." E o pão que ela foi buscar não era pão de trigo, era pão da palavra de Deus. Veio com a Bíblia e me disse: "Padre, eis aqui o pão que é descido do céu." E abriu a Bíblia, procurou uma mensagem e me perguntou se eu gostaria de ouvi-la. E eu disse que sim. Quando ela abriu a Bíblia, ela disse as mesmas palavras que eu tinha escutado no hospital e dentro do ônibus: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Eu comecei a chorar, porque já era a terceira vez que eu ouvia esta voz maravilhosa. Quando ela terminou, disse: "Por que choras, padre?" Eu disse: "Porque eu tenho mãe e vou indo à procura de ver a minha mãezinha." Então, quando assim eu disse, ela chorou comigo e disse: "Eu sei que a tua mãe sofre, porque eu sou mãe, e uma mãe tendo um filho desta maneira, ela sofre muito. Mas, padre, tem mais uma palavra para te dizer: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa." "Como pode isto acontecer?" disse eu para ela, "sendo que eu sou padre e meus familiares todos são católicos." Mas ela disse: "Padre, se tu não aceitar a Cristo como teu Salvador, se tu não deixar pai, mãe, irmãos, mulher e filhos pelo amor de mim, não é digno de mim", disse Jesus. Então, prezado padre, aceita Cristo como teu Salvador e será salvo tu e a tua casa. E disse: "Eu vou orar para que o Senhor tenha uma boa noite de descanso." Eu respondi: "Senhora, muito obrigado, pode orar, mas eu não posso dormir há muito tempo." Ela orou e disse: "Paz seja convosco." Eu fechei a porta, tranquei e fiquei sentado na cama,
rezei o rosário, porque um padre franciscano não pode deitar-se para dormir ou descansar sem antes rezar as contas de um rosário. Quando eu passei a terceira conta do rosário, uma mão misteriosa bateu na minha mão, tomou o rosário e aquelas mãos passou no meu peito e empurrou para o lado do travesseiro. Ali eu peguei um profundo sono. Quando estava dormindo, eu avistei uma grande multidão de ovelhas em um vasto campo verdejante, e no meio das ovelhas vinha um homem vestido de branco, e este homem olhando para um lado e para o outro, e as ovelhas o acompanhando. E eu, como estou agora, curado, liberto, vendo, falando, andando, eu enxergava também aquela multidão, e veio aproximando. Quando aproximou-se de mim, aquele homem parou, as ovelhas pararam, e ele estendeu um cajado para mim e disse: eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. E eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele tornou a me responder: eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Estendeu o cajado para as ovelhas e me disse: estas são as minhas ovelhas e tu serás uma delas. E eu, quando pensava naquele momento daquela palavra, aquelas ovelhas não eram mais ovelhas, mas era uma grande e numerosa multidão vestidos de branco, com palma nas suas mãos. Então ele disse: tenho outras ovelhas que não são do meu aprisco. Estendeu o cajado e desapareceu aquelas ovelhas. Apareceu uma multidão de pessoas de vestes manchadas, vestes de várias cores, e ele disse: estas são as minhas ovelhas, que eu hei de salvá-lo pelo testemunho que colocarei em tua boca. Então estendeu o cajado e aquelas almas desapareceram. Veio uma outra multidão reduzida, ou melhor, menos do que a primeira e a segunda. E ele disse: estas são as pessoas que hão de procurar tirar a tua vida pelo amor do meu nome, mas não temas que eu estou convosco, e muitas delas eu salvarei. E assim terminou aquele sonho. Eu acordei naquele pesadelo e aquela revelação continuava na minha cabeça e continua até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Dali eu fui a Londrina, à presença do meu bispo diocesano, para receber as ordens, e lá eles me interrogaram por que razão eu tinha aceitado oração dos crentes, e eu disse que eu tinha aceitado porque tinha escutado a maravilhosa voz do Senhor, e ele me disse: vá em paz e o Senhor vos acompanhe. Fui para a casa de um irmão e eis aí a minha conversão. Dom real, Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, oh, não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei por meu Jesus.
Jesus Cristo tem poder pra num momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso pra sarar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei por meu Jesus. Na casa do meu irmão eu cheguei, e quando estava ali, uma senhora crente, vizinha dele, pediu se eu aceitava a visita de crentes. Foi e eu aceitei. E ela, abrindo a sua Bíblia, disse: gostaria de te entregar uma mensagem antes para poder orar. Quando abriu a Bíblia, procurava uma mensagem e deparou com o Salmo 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ouvintes, passei daqueles momentos, horas tristes, porque o inimigo não queria que eu me tornasse crente. Passei sofrendo horrivelmente, mas os crentes oravam em meu favor. Chegou o dia 15, era o dia da minha libertação, porém eu não sabia, depois de ter notícia, que os meus familiares me desprezariam. Mas eu cheguei até o templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, dia 15 de junho de 68. E lá, quando ouvi a mensagem do hino 15 da harpa cristã, ó, quão cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Lá também ouvi o hino do conjunto coral 215, neste mundo haver igreja. Na hora do apelo eu não aguentei, quis estar mais perto de Deus. Levantei minhas mãos, aceitando Cristo como meu Salvador. Prezados ouvintes, Deus operou maravilhosamente na minha vida e na vida dos meus familiares. Como foi, alguém pergunta para mim, o encontro com sua mãe? O encontro da minha mãe foi o seguinte: eu pedia a Deus que me desse o privilégio de ver a minha mamãe antes do dia da minha morte. Deus então ouviu o meu clamor. Pastor Rui Barbosa Valim, este homem foi me visitar ainda quando eu era padre. Eu não aceitava muito a sua visita, procurei até fugir da casa do meu irmão para não ter contato com ele. Eu estava na casa de uma apostolada da Igreja Católica e ali ele chegou e saudou-me amigavelmente. Boa tarde, padre. E eu respondi, boa tarde. Mas ele tão amorosamente e carinhosamente, ele me disse: padre, eu gostaria de ter uma palestra com o senhor e contar-lhe algumas experiências da minha vida ministerial. E gostaria de ouvir também algumas experiências do senhor como padre. Sim, o senhor quer falar, pode falar. Ele então começou a contar. Eu, quando não era crente, eu era ébrio, bebia muito,
jogava, desperdiçava dinheiro fora. Mas quando Jesus me salvou, eu encontrei com esta experiência gloriosa encontrada na pessoa bendita de Jesus. E o senhor, padre, não gostaria de chegar na minha casa e tomar um cafezinho comigo? E eu respondi, eu não posso ir na casa de crentes. Mas um dia, se for da vontade de Deus, eu poderei ir. E ele disse, amém. Deu às 18 horas, hora da Ave Maria, e o rádio foi ligado. E o padre começou a rezar e eu comecei a acompanhá-lo. Pedi licença e comecei a passar as contas do rosário acompanhando a Ave Maria. Ele esperou a terminar. Quando terminava, ele despedia de mim dizendo, espero, muito em breve, o senhor tomar um cafezinho em minha casa. Eu não disse nada, despediu, e eu fiquei nas suas costas dizendo, nunca que eu irei na tua casa. Passou os dias. A irmã Sebastiana, a serva de Deus, corajosa e membro da Assembleia de Deus ali de Londrina, ela vivia sempre em contato comigo cada vez que via eu chegando na casa do meu irmão. Foi e convidou-me para o seu aniversário. Ia fazer um culto em ações de graças, quando muitos fazem outras festas com bebidas alcoólicas. Nós prestamos um culto ao nosso Deus e rendemos graças a Ele pelos anos que Deus nos concede. Eu agradeci dizendo muito obrigado, mas a casa do meu mano era muito perto da dela e se reuniram os crentes para prestar aquele culto de adoração a Deus. E eu então fui para o quarto e lá comecei a rezar o meu rosário, mas com os ouvidos atentos às palavras e os hinos que ali foram cantados. No final daquele trabalho eu gostei muito, mas não confessava, não dizia a ninguém. Quando terminou, eu escutei ela dizendo, antes de terminar o culto, na oração final, eu peço oração pelo Frei Hilário, que está ali na casa do seu irmão. Ele está muito enfermo, mas Jesus pode fazer a obra na sua vida. Vamos orar por ele. Então levantaram a voz em oração e eu, escutando aquela oração, disse, como os crentes estão interessando por mim. E eu continuo com dúvida e não sei o que fazer. Não sei se vou ficar crente ou continuo sendo padre, porque eu tenho muito medo das perseguições da parte de minha família e dos confrades. Mas, meus prezados ouvintes, Deus operando, ninguém pode impedir. Quando terminava aquele assunto, então eu vi uma força misteriosa me tomou. E quando eu vi, eu não estava mais rezando. Estava orando como um crente. Então, ajoelhado, eu orava as seguintes palavras. Ó Deus dos crentes, por que então não tira a minha dúvida? Eu estou com tanta dúvida, não sei o que fazer. Jesus dos crentes, tem misericórdia de mim. Me mostra se eu estou certo como padre. Então, tu tens poder, me mostra um padre diante de um altar com velas e flores e imagens para que eu possa sair da dúvida que eu estou certo e os crentes estão errados. E se os crentes estiverem certos, então tu me mostra um pregador evangélico em um púlpito, apenas com a Bíblia na mão, para que eu possa sair desta dúvida e tomar uma iniciativa. Porque eu não aguento mais os sofrimentos. As promessas são tantas dos meus parentes, que se eu deixar da batina, eu posso esquecer deles, porque ninguém vai me dar mais apoio e vão me desconsiderar da família.
tenho promessas também de compadres e comadres e afilhados que tenho muitos, e eu não aguento mais sofrimento. Tem misericórdia de mim, te revela para mim nesta noite o que eu devo fazer. Se eu estou certo, me mostra que eu estou certo. E se eu estou errado, me mostra que eu estou errado. E quando terminei esta oração, sentei-me na cama, deitei-me no travesseiro e apaguei a lâmpada e enxerguei uma luz azul na porta fechada. Aquela luz azul veio vindo para o meu lado. A luz se transformou em um rosto lindo, pois o rosto de Jesus jamais você poderá ver sem crer nele. É preciso crer nele. Eu ainda estava duvidado, mas logo quando eu acabei de pedir aquele pedido ao Senhor Jesus, ele se manifestou para mim. Então, de braços abertos, ele se dirigiu a mim, manso e humilde, e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vinde a mim, tu que estás cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Oh, meus irmãos, eu queria voar, mas eu estava parado, meu corpo, e eu queria voar e abraçar aquela imagem tão linda do rosto de Jesus, e pedi então no meu espírito: leva-me logo, Jesus dos crentes, porque eu não aguento mais esse sofrimento. Quantas lutas, quantas revoltas então poderá acontecer ainda na minha vida, e eu não aguento mais. Salva-me, salva-me, tira-me desta vida. Então ouvi uma voz dizendo: eu tenho muito que operar na tua vida, não temas, agora virá sobre ti o tentador, mas não temas que eu estou convosco. Ouvintes, ouvi um ruído esquisito, encheu o quarto um mau cheiro de fumaça, de enxofre e de fumo. Eu senti-me mal naquele mau cheiro e escutei uma voz dizendo: não, tu não podes sair, tu não podes sair. Mas ouvi uma voz meiga que disse por cima do quarto: clama o meu sangue. E eu não sabia como clamar o sangue de Jesus, então eu disse: o sangue de Jesus me lava, o sangue de Jesus me lava. E o sangue de Jesus certamente começou a cair gotinhas sobre mim, e aquele mau cheiro desapareceu, e o quarto encheu agora de uma paz tão gostosa, tão gloriosa. Eu me sentei na cama, desapareceu tudo, aquelas perturbações, aquelas agonias, aquelas aflições. Agora eu estava disposto a dizer no outro dia: olhe, aconteça o que acontecer, eu tenho que ser um crente pelo menos 24 horas. Amanheceu o dia e eu falei com o meu irmão: olha, meu irmão, eu tive uma certeza esta noite que eu tenho que ser crente. Não, disse ele, se tu ficar crente, pode contar que eu não sou mais teu irmão. Se tu se tornar um crente, nem chame minha mãe de mãe, porque ela não vai querer que tu chames de mãe, pois ela fez tudo para que você fosse padre, e agora você deixar? Mas, meus prezados ouvintes e amigos e irmãos em Cristo, Deus tinha um plano e ninguém podia impedir. Eu disse para o meu irmão: pois olha, ainda que me matem, eu tenho a certeza agora que se me matarem, eu irei com Jesus. Aconteça o que acontecer. Então meu irmão disse: então vai para os crentes logo, vai para a casa daquela mulher ali que é crente e que está sempre em contato com você. E lá na rua então eu sentia uma extrema incomunhão com Deus, mas ouvi uma voz nos aires: eu sou teu pastor e nada vai te faltar. Oh, aquela voz era como voz de um trovão. Ninguém escutou, mas eu escutei, porque Deus estava falando comigo. Então, logo mais, eu sem direção, sem destino, pois parecia que tudo estava revoltado contra mim. Quando meu irmão dizia aquelas palavras, eu pensava comigo: minha mãe tão querida, minha mãe tão meiga. Sim, mas estava uma outra frase
na mesma casa do meu irmão, e quando ali eu me sentia uma tristeza tão grande, se apoderou outra vez o poder maligno sobre mim e disse: te mata agora, tu estás sozinho, pega a faca, encosta essa faca na parede, empurra sobre ela, te mata, porque todos vão se revoltar contra ti, não adianta você ficar crente. Então, meus irmãos, eu vi-me empurrado com a força maligna para uma faca sobre a parede. Sozinho, na verdade, estava, mas Deus estava com seus olhos de misericórdia sobre aquele pobre padre. E não sou mais aquele pobre padre, mas hoje sou transformado pelo poder de Deus. Sim, meus prezados amigos, quando Satanás tentava me empurrar na faca, uma mão de poder e de glória que eu vi e posso testificar, me tirou da faca, me tirou para fora da casa, e eu me sentia como arrebatado de si pelo poder de Deus. Em outra feita, eu ia indo pela rua, cabisbaixo, pensando, tudo já aconteceu na minha vida, um milagre extraordinário lá em Curitiba, no hospital, mas tudo já aconteceu de bom na minha vida, mas eu continuo com medo de deixar a batina e ser perseguido da morte. O que eu hei de fazer? Não temas, eu estou convosco. E quando dizia não temas, eu estou convosco, senti um poder maligno se aproximar de mim. Eu ia passando na beira de um tanque, cheio de água e fundo para lavar rami. E aqueles rami, em frente àquela fábrica ou depósito, não me lembro, quando encostava ali, a força maligna queria me empurrar para aquele abismo de água suja. Mas quando ia caindo para terminar a minha vida, era desejo de Satanás, a voz de Deus disse: não, meu filho. E passou o braço sobre mim e retirou-se. E eu me vi livre. Sim, prezados ouvintes, em uma outra feita, buscava tudo no interim de 19 de maio de 68 a 15 de junho do mesmo ano. 15 de junho foi o glorioso acontecimento em que eu deixava as capas e entregava o meu coração inteiramente ao Senhor.